Uma excelente tarde para você. O TVU Jornal está no ar com as principais notícias desta sexta-feira. Sim, ela chegou, mais uma semana vencida. Hoje é dia 28. O mês está passando rápido, né? E vamos então saber o que é assunto hoje. Mais 50 casos confirmados para coronavírus. Com os novos pacientes registrados ontem, Votuporanga tem no total 3.302 casos positivos para a Covid-19. Vamos acompanhar mais detalhes sobre a doença com a médica Patrícia Silveira, que participou do Jornal da Manhã Unifev. Por conta da pandemia, diversos segmentos tiveram que se reinventarem, entre eles o de eventos. Estimativa do IBGE, Votuporanga fecha a década com 10.600 moradores a mais que em 2010. Na microrregião, Valentim Gentil é a segunda cidade que mais cresceu em número de habitantes. Inscrições abertas para o Congresso de Iniciação Científica, conhecido como UNIC, da Unifev. A gente te conta como participar. E tem ainda as principais notícias do mundo da bola nos comentários de Josiano Garofolo. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora no TVU Jornal. A gente começa o TVU Jornal falando sobre saúde. Como a gente sempre fala aqui nos nossos telejornais, o coronavírus é uma doença nova e alvo de inúmeras pesquisas. As reações, da doença são diferentes em cada pessoa. Sobre isso nós vamos falar agora com o Josiano Garofolo, que tem mais informações. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Participou do Jornal da Manhã Unifev desta sexta-feira a doutora Patrícia Silveira, ela que é da Secretaria da Saúde e responsável por aquele serviço de monitoramento, esclarecimento de dúvidas via telefone, que desde o início da pandemia tem entrado em contato com idosos, pessoas do grupo de risco, para prestar esclarecimentos, fazer um acompanhamento, passar informações. Hoje no Jornal da Manhã Unifev, ela falou sobre a doença que ainda preocupa, a Covid-19, que ainda tem muita coisa que precisa ser descoberta pela ciência e pela medicina. E fez o alerta para que a população continue prestando atenção aos sintomas e tendo total cautela para conter esse avanço do novo coronavírus. Vamos ouvir então as recomendações. É uma doença que é altamente contagiosa, né? É uma doença nova, que ainda a gente não tem algumas coisas bem esclarecidas. Por isso esse anseio, esse medo e essa vontade de querer que isso passe logo, né? A gente fica bem atento a alguns sintomas, porque hoje, infelizmente, está vindo a óbito, o número de óbitos é muito grande. Então a gente se atende aos sintomas e às gravidades que ela pode vir a causar. A gente tem que deixar bem claro que nós estamos numa época também, como a Meg falou, umidade baixa do ar, um inverno, que acaba às vezes a gente tendo um pouco de dificuldade para a gente esclarecer bem essa doença. Mas a gente deixa bem claro hoje que a Covid é uma doença que a gente tem que ficar atenta ao quê? A uma coriza, que é um nariz escorrendo, é uma tosse seca persistente, tá? É um mal-estar, é uma mialgia, que a gente fala que é uma dor no corpo totalmente muscular, é uma dor de cabeça, um vômito, é uma diarreia, tá? Então esses são os quadros, uma dor de garganta, esses são os quadros que a gente tem que levar em consideração num adulto jovem. Os idosos e as crianças, eles têm uns quadros menos inespecíficos. Um idoso pode ser uma queda, pode ser uma confusão mental, pode ser uma falta de apetite. Então a gente tem que ficar bem atento aos nossos idosos, tá? E as crianças são, às vezes, um batimento de asa de nariz, que a gente fala, que é um nariz com um pouco de dificuldade para respirar. É uma coriza. E, às vezes, a criança tem esse positivo, mas a gente não consegue ainda por conta desse quadro inespecífico. Mas como nós estamos numa pandemia, nós não podemos deixar.
tem que ser avaliado, ter a avaliação médica para poder descartar uma Covid num quadro gripar normal. As comorbidades, às vezes, acabam complicando um pouco, agravando o quadro, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, o paciente que é hipertenso, é diabético, é cardiopata, ou tem alguma outra patologia, isso dificulta um pouco a recuperação do quadro de Covid. Então, a gente deixa bem claro, que é isso que já mostrou para nós, que no nosso maior número de óbitos foram as pacientes que têm comorbidades e têm acima de 60 anos. Só que isso a gente não pode também levar como uma coisa que vai ser sempre. Nós temos muitos adultos jovens que estão internados na Santa Casa com Covid positivo, tá? Nós temos adultos jovens que vêm até a óbito, né? Então a gente não pode deixar isso aí ser levado por conta que é só idosos, né? Essa semana, inclusive, sem comorbidades também, né? Sem nenhuma comorbidade, nós tivemos um adulto jovem, né? E agora nós temos uma outra complicação que está vindo com as crianças, tá? Nós temos pacientes nossos, crianças, que estão tendo Covid e após Covid está tendo uma síndrome que se chama síndrome de Kawasaki. É uma síndrome complicadíssima que vem com alteração cardíaca. Como eu disse, a doutora Patrícia Silveira é responsável pelo serviço de monitoramento, serviço de atendimento telefone da Secretaria da Saúde. E ela comentou também sobre esse serviço que tem sido pioneiro, né? Foi pioneiro em Votuporanga e tem tido grandes resultados. A população tem recebido a ligação do pessoal da Secretaria da Saúde nesse momento em que a doença, né, tem muitas dúvidas sobre a Covid-19. Vamos ver a avaliação dela sobre esse trabalho também. Realmente, Votuporanga foi uma cidade pioneira, né, nesse destaque do monitoramento, né? E realmente nós estamos lá com 6 médicos hoje, nós temos outros multiprofissionais, fono, enfermeiro, dentista, e eu tenho muito orgulho, porque a cada ligação você recebe um carinho, um amor, uma réplica assim, de a preocupação que a gente tem com eles. Então eu falo que realmente a Secretaria de Saúde foi bem esclarecida e, como eu te disse, foi pioneira nisso. É um orgulho que nós temos um orgulho daquele monitoramento, porque nos traz a alegria de poder, né, fazer o bem-estar. Tem paciente que liga lá, Luciana, para conversar, porque quando você se descobre que você tem Covid, um desespero, cria-se um desespero, uma ansiedade, uma angústia. Então a gente lá, parece que acaba eles ligando, a gente já conversa, bate um papo, orienta, eles ficam mais tranquilos. E é importante lembrar que se você tiver alguma dúvida acerca da Covid-19, tem um número disponibilizado pelo município para a população. É um serviço 24 horas. A equipe multidisciplinar da saúde é responsável por este canal de atendimento com o plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus. O telefone é o 0800 771 8070. E a Secretaria de Saúde registrou ontem 50 novos casos de coronavírus no município, totalizando 3.302 casos. Votuporanga mantém em investigação o óbito suspeito para a Covid-19 de um idoso de 62 anos com comorbidades que estava hospitalizado em outro município. Neste momento, Votuporanga registra 63 óbitos confirmados para a Covid-19. E a gente fala agora sobre o decreto municipal. A prefeitura, inclusive, encaminhou uma nota aqui pra gente, informando a suspensão apenas de parte do decreto municipal 12.590, do dia 21 de agosto, que, em cumprimento à decisão do desembargador Bandeira Lins, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação civil pública movida pela Defensoria Pública de São José do Rio Preto, a Prefeitura informa o deferimento do efeito ativo ao agravo apenas para suspender a eficácia do artigo 2º do Decreto Municipal de Votuporanga. Então, ao considerarem que o desembargador suspendeu a eficácia apenas do 2º artigo, na parte em que contraria o Plano São Paulo, o município de Votuporanga retorna à fase laranja do referido plano, que resulta na suspensão das atividades presenciais de bares, restaurantes e similares, permanecendo autorizadas as atividades de delivery ou drive-thru, salões de beleza, barbearias e similares, academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica.
A nota da Prefeitura informa ainda que vale ressaltar que as atividades comerciais e de serviços não essenciais podem continuar seus atendimentos presenciais durante 4 horas, no período das 6 da manhã às 22 horas. E as atividades comerciais essenciais e não essenciais continuam permitidas aos domingos, em face da revogação do decreto definido pelo artigo 5º. O município prepara recurso através de contraminuta ao agravo, que será impetrada junto ao próprio Tribunal de Justiça. Foi o que disse então a nota da Prefeitura de Votuporanga, encaminhada à nossa equipe hoje pela manhã, agora mesmo. E a gente fala agora sobre a Santa Casa, que divulga diariamente a ocupação do hospital, e a gente atualiza para você. Diminuiu o número de pacientes internados na UTI da Santa Casa. Na quarta-feira eram 16 e no boletim atualizado ontem são 13 pacientes internados, 12 em uso de respiradores. Em ala, aumentou de 25 na quarta-feira para 26 ontem. Lembrando que a Santa Casa atende pacientes de Votuporanga e outros 16 municípios da nossa região. E por conta da pandemia, muitos setores tiveram que se reinventar. Uma das categorias é a de eventos. A gente acompanha, especialmente nos finais de semana, as lives realizadas por meio do YouTube, Facebook ou outras plataformas, que é uma forma que encontraram de manter as atividades e também entreter a gente que está em casa. Porém, muitos cantores, até mesmo aqui da nossa região, de Votuporanga, que vivem da música, agora estão tendo que se adaptar a essa nova realidade e tiveram que achar alternativas para manter o sustento. Há 6 meses, os instrumentos musicais do Márcio estão em silêncio. Ele é músico profissional e sempre tocou na noite em barzinhos e casas noturnas. Eu só peço a Deus de uma lambragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Com a pandemia, tudo mudou por causa do fechamento de estabelecimentos e as coisas ficaram mais difíceis. Música agora só dentro do estúdio. Meu amor, as flores estão no caminho. Vem, meu amor, vem andar comigo. Antes da pandemia, o Márcio e a namorada faziam 12 shows aproximadamente aí por mês. Ela é cantora. Agora, como tudo está parado, como a gente pode ver, música somente aqui no estúdio dele. No começo da pandemia, ele chegou até fazer algumas lives para ajudar entidades assistenciais. Ultimamente estamos tocando só no estúdio. No começo da pandemia a gente fez umas lives para ajudar entidades, né? Que estavam precisando aí de alimentos, a gente não arrecadou dinheiro, nada. A gente fez mais alimentos, coisas de higiene pessoal, né? Que o pessoal estava precisando bastante, então a gente fez isso aí para ajudar, né, cara? Cada um fazer sua parte. Nessa pandemia a gente tem que ajudar também quem necessita mais. Vinícius também ficou sem chão com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Produtor de eventos há mais de 20 anos, ele diz nunca ter passado por uma situação como a de agora. O último evento presencial que ele organizou foi em março. Quando aconteceu, a gente achou, é coisa de 30 dias, 40 dias, depois volta tudo ao normal. Nós estamos indo para 6 meses, né? E aí, o mundo não para, né, cara? O nosso ramo parou, mas assim, o mercado financeiro, banco, conta, boleto, isso não para nunca. Então a gente teve que ir se adaptando, né? Sem abaixar a cabeça, sem desanimar, sem ficar lamentando. E fomos para novas alternativas, estudando outras coisas, novas possibilidades. Para driblar a situação, a saída foi promover lives e outros tipos de atividades nesse espaço, que possui toda a infraestrutura necessária com painéis de LED e iluminação. Basicamente a gente tem feito live, né? Quando a gente fala live, as pessoas pensam só em show. O show é uma grande maioria. Mas a live, eu acredito que veio para ficar. Já existia, era uma ferramenta que a gente não usava, não sabíamos do potencial que tinha, né? Eu acredito que vai permanecer,
E vai abrir um novo segmento aí no ramo de evento, porque vai facilitar muita coisa, vai resolver alguns problemas, vai baratear outras possibilidades, né? E a gente fala agora sobre economia. A equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, de R$ 300. A expectativa é que o próprio presidente anuncie hoje a prorrogação e o valor. Com isso, o anúncio do programa Renda Brasil ficará para um segundo momento, já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome a decisão. E olha só, o IBGE divulgou através do Diário Oficial da União uma estimativa populacional aqui no Noroeste Paulista. Votuporanga fecha a década com mais de 10.600 moradores a mais que em 2010. Segundo a estimativa populacional do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Votuporanga cresceu 12,5%, se comparado com 2010. São 10.646 habitantes a mais. Segundo a estimativa do IBGE, Votuporanga tem hoje 95.338 moradores. Se continuar assim, a expectativa é de que em 2025 a marca dos 100 mil habitantes seja superada. Em números absolutos, em comparação com outras cidades da região, Votuporanga só perde para São José do Rio Preto, que teve um aumento de 13,8% a mais, enquanto Votuporanga chegou a 12,5%. As estimativas do IBGE apontam ainda que o estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil, se classificando em primeiro lugar no ranking, com 46.289.333 habitantes, cerca de 21,9% da população total do país. A capital paulista continua como o município mais populoso, com 12,3 milhões de pessoas. No Brasil, a estimativa do IBGE aponta que há 211.750.692 habitantes em seus 5.570 municípios. Esses dados das estimativas do IBGE foram divulgados ontem, como eu disse, no Diário Oficial da União. E aqui na nossa microrregião, depois de Votuporanga, Valentim Gentil é a cidade que mais registrou crescimento. O aumento foi de 2.496 habitantes a mais que no início da década. Riolândia também registrou índices maiores que outras cidades. O município registrou 2.114 munícipes a mais que em 2010. Enquanto algumas cidades registraram aumento, outras da nossa microrregião tiveram redução populacional. Nos últimos 10 anos, Paris teve queda de 31 habitantes e Álvares Florence teve redução de 250 pessoas nos últimos 10 anos. Faremos agora uma pausa no TV O Jornal e a seguir vamos falar sobre a Semana do Bebê. O tema de hoje é as famílias e o isolamento social. Tem ainda a previsão do tempo para este final de semana e os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Até já! Estamos de volta e anualmente a Unifev realiza o tradicional Congresso de Iniciação Científica conhecido como UNIC. Destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, neste ano o evento chega à sua 16ª edição e ocorrerá de forma online no dia 4 de novembro, por meio do site da Unifev e plataforma Teams, às 7h30 da noite. Simultaneamente à UNIC, também ocorrerão o Congresso de Professores, o Congresso de Pós-Graduação e o Congresso Tecnológico, direcionados aos docentes da instituição, aos estudantes e ex-alunos de pós-graduação e das graduações tecnológicas. Os interessados em participar devem se inscrever gratuitamente pelo site unifev.edu.br/UNIC 2020. O prazo final para submissão de trabalhos nas modalidades banner ou apresentação oral é no dia 9 de outubro.
Os eventos têm o objetivo de divulgar as atividades de pesquisas desenvolvidas por estudantes e docentes, tais como trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso, projetos e também projetos de mestrado, doutorado e demais estudos. A participação nos eventos oferecerá a certificação e os interessados em acompanhar apenas como ouvintes também devem se inscrever no site. Mais informações é só acessar unifev.edu.br/unic2020. E nós vamos falar agora sobre a 10ª edição da Semana do Bebê. Neste ano, devido à pandemia, as informações estão sendo passadas à população de maneira online. No vídeo de hoje, o tema é as famílias e o isolamento social. Vamos acompanhar. O isolamento social, ele é uma medida importante para segurar a velocidade do contágio pela Covid-19, mas ele pode trazer algumas fragilidades nas convivências das crianças pequenas com suas famílias. E é super importante a gente conversar, refletir e pensar formas de garantir com que esses vínculos cotidianos sejam valorizados junto às crianças e não fragilizados. A gente sabe dos limites que todas as famílias estão passando nesse momento, principalmente aquelas famílias como você que tem criança pequena em casa. A criança foi limitada nas suas interações com a comunidade, a criança pequena não está podendo ir na escola, que é um ambiente fundamental de socialização. E a criança pequena, para se desenvolver, ela precisa de experiências concretas na sua vida. E o isolamento está trazendo este impacto. Justamente neste momento, seria fundamental da criança interagir e se socializar. Então esse é um primeiro lugar que a gente precisa de reconhecer, dar visibilidade que as convivências na pandemia não são iguais para todo mundo. Algumas famílias, pela sua rede, pelo suporte que possui, vão ter mais apoio e condição de garantir essas convivências mais fortalecidas para as crianças. No entanto, outras famílias com a rede mais reduzida e com menos possibilidade, inclusive, de realizar o isolamento social, pode ser que não consigam garantir convivências adequadas para as crianças. Nós reconhecemos esses limites das famílias e é por isso que a gente vem dialogar com vocês e dizer que é muito importante a gente pensar uma rede nesse momento, seja dos serviços públicos e de toda a sociedade civil. Convivência para a criança é um direito e é um direito que ela precisa de exercer não só pela responsabilidade da família, mas de toda a comunidade. E é isso, essas convivências que potencializam, que valorizam a criança pequena, que reconhecem ela como um ser em desenvolvimento e plus na sua multiplicidade de formas de interagir, de se expressar, de brincar, é que vai fazer de fato ligações, laços, vínculos mais fortalecidos, sejam eles familiares ou outros vínculos necessários. Então, vínculo familiar é uma construção cotidiana e a pandemia ela vai trazer para o seio familiar essa principal responsabilidade. Vamos agora à nossa previsão do tempo. Uma massa de ar seco predomina sobre o estado de São Paulo. A última semana de agosto começou fria, mas vai terminar com temperatura em elevação e calor intenso no estado. O sol aparece forte em todas as áreas paulistas e não tem previsão de chuva nesta sexta-feira. Em Andeara hoje, a mínima prevista é de 16, a máxima de 31. Em Américo de Campos, os termômetros variam entre 17 e 32 graus. E aqui em Votuporanga, a mínima prevista é de 16 e fica um pouquinho mais quente, a máxima de 33 graus. Neste momento, a temperatura é de 32 graus. Tem um alerta no portal Climatempo para o noroeste paulista, que a umidade relativa do ar pode chegar em níveis abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar se mantenha em 60% para não prejudicar a saúde humana. Por isso, é muito importante redobrar os cuidados com a hidratação nesses dias mais secos. Em Votuporanga, a umidade do ar hoje deve ficar entre 13% e 48%. Vamos agora falar de esporte aqui no TV O Jornal? Vamos saber quais são as principais notícias do mundo da bola e a gente volta a falar com o Josiano Garofolo. Josiano?
É isso aí, Stephanie, estou de volta ao TV O Jornal agora para falar de futebol, falar do final de semana esportivo que será de muita emoção, principalmente para o torcedor do Clube Atlético Votuporanguense. A última rodada da primeira fase da Série A2 será no domingo, todos os jogos às 11 horas da manhã. O Votuporanguense faz a sua última partida no estádio Eurico Mursa, na Baixada Santista, contra a Briosa, Portuguesa Santista. O jogo terá início às 11 horas, como eu disse, todos no mesmo horário, para nenhum time se beneficiar sabendo o resultado do adversário. A situação do CAV não é fácil, todo mundo já sabe, o torcedor ainda fica pensando naquela luz do fim do túnel, mas o fato é que complicou bastante. A Votuporanguense vai jogar contra a Portuguesa Santista, fora de casa. O time da Portuguesa precisando vencer para ir à próxima fase, enquanto do lado do CAV precisa ganhar, de preferência por 2, 3, até 4 gols de diferença para ficar com uma tranquilidade melhor e torcer para que os outros adversários que também estão brigando contra o rebaixamento percam seus jogos. Tanto a Penapolense quanto Red Bull Brasil percam e de preferência que tomem bastante, um número grande de gols. É a situação da Votuporanguense, a situação que o time, merecidamente, que jogou mal o campeonato inteiro, chega nessa última rodada. Então, a gente, claro, vai ficar torcendo por esse milagre verdadeiro, é exatamente isso, um verdadeiro milagre. Até o último momento, é o que a torcida faz, ficar até o último momento confiando no time. E aí, a partir de segunda-feira, a gente vê o que acontece com a nossa alvinegra. E pelo brasileiro tem jogos também, sexta rodada que começa neste sábado. Destaco, entre todos os jogos, o clássico, domingo, 11 horas da manhã, São Paulo e Corinthians, jogão de bola, destaque dessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Stephanie, eu volto com você, desejando a todos um excelente final de semana e força para a nossa Votuporanguense. Obrigada, Josiano, pelas informações. E o TV O Jornal já chegou ao fim. Para você aí de casa, uma excelente tarde, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.